Para vocês hoje, palavra de esperança, posto que nós estamos já no último ano, no último mês do ano, né? Dezembro, acho que é o penúltimo culto, talvez, ou antepenúltimo, né? Então, 2 ou 3 cultos, vai depender da escolha aí, da aprovação da igreja, não é? E a gente, cada ano que se inicia, a gente projeta muitas coisas a fazer. Tem planos, expectativas, sonhos a se realizarem, né? E às vezes a gente se frustra. Às vezes os sonhos e os projetos não acontecem. E ano vai, ano vem, e essa mesma expectativa se inicia e se cria na nossa alma, sempre em que nós passamos por um ano e aguardando o ano vindouro. Não é? Eu adoro o livro de Eclesiastes, de Salomão, né? Salomão, que é o homem conhecido como o homem sábio da Escritura, posto que pediu a Deus, quando Deus se revelava para ele, sabedoria, né? Salomão, que era dotado de uma sabedoria tal, que escreveu na sua juventude muitos cânticos, mais de 1000 cânticos ao Senhor, na poesia que o Senhor deu. Inclusive um deles está na Bíblia, Cantares de Salomão. Foram 1000 que ele compôs, escreveu. Está ali, é uma analogia que a gente faz, tomando por empréstimo o livro e carregando em si princípios espirituais e aplicáveis à comunidade, à igreja, aos servos do Senhor. Posto que tem personagens ali de uma narrativa que carrega um simbolismo espiritual e que nós cremos que esse simbolismo está dotado de características divinas, como Salomão representando a divindade e Sunamita representando a igreja, nesse amor, nesse enlace, nessa intimidade. Salomão escreve os provérbios, já na sua maturidade, na sua meia-idade, um homem muito sábio, né? E na sua velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes, o pregador, que vai falar da superfluidade da vida, né? Como a vida é passageira e como os reais e verdadeiros significados são outros. O livro de Eclesiastes, basicamente, ele nos ensina que nós somos salvos pelos pequenos detalhes, pelas pequenas coisas. É um paradoxo, é um contraponto. Ele vai usar sempre a expressão é melhor, fazendo com que a gente entenda que o melhor não é aquilo que é projetado pelo ego humano, pela cobiça humana, pelos valores humanos, né? Ele diz, por exemplo, no livro de Eclesiastes, que é melhor ter uma mão cheia, com descanso, do que as duas cheias com agonia e sofreguidão e aflição de espírito e de alma, né? Dando a entender que o homem que trabalha deve ter contentamento com o que ele ganha, que o mais importante é se retratar diante da vida emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Ele diz que melhor é estar na casa do luto do que estar na casa do banquete. É um contraponto, porque todos nós, na verdade, queremos estar onde tem alegria, onde tem celebração, onde tem festa. Aliás, final de ano é tempo para isso, é tempo para celebrarmos Natal, Ano Novo, nos reunirmos, nos confraternizarmos. Mas ele diz que é melhor estar na casa do luto, porque na casa do luto, sabe, aplica o seu coração, por causa das circunstâncias de contemplação no que tange as saídas da vida, fazendo entender que a vida é muito curta e que a gente precisa dar um real significado para as nossas escolhas, atitudes e decisões nela, né? E ele, escrevendo nesse mesmo contexto, poderia citar outras passagens em que ele diz que é melhor, como por exemplo também ele nos instrui acerca do real e verdadeiro significado da vida, prazeroso, que a gente às vezes tem e não percebe a fortuna e o valor que tem, é ter um marido, ou ter uma esposa, ou ter um trabalho, e ter o pão diário e cotidiano.
Isso é uma porção diária que Deus dá a todo homem debaixo do sol. Mas tem um versículo que eu gosto muito, que ele fala aqui, e é claro que quando eu falo ele, eu não falo ele sob uma perspectiva humana, existencial. Eu gosto de citar esse versículo sob uma perspectiva espiritual, uma perspectiva de fé em Deus. No capítulo de número 7 e verso de número 8, Salomão diz mais uma palavra para nós, dizendo o que é melhor. E é por isso que eu introduzi essa mensagem dizendo que é uma palavra de esperança para a gente, porque nós estamos no final do ano, estão acabando os dias de 2023. E eu queria deixar essa palavra de esperança para você, e que você aguarde no seu coração. E Eclesiastes capítulo 7, verso de número 8, diz o seguinte: melhor é o final das coisas do que o princípio dela. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Só a pedaço desse versículo, aí do capítulo de número 7, verso de número 8, não é? Então o ano está se acabando, está se indo, né? Mas talvez a gente possa ainda alcançar o melhor de Deus no final desses dias, ou nos dias desse ano. A gente precisa crer. E eu repito, e vou dizer novamente a vocês aqui, quando a gente cita esse versículo, e cita de forma secular, a gente pode ser contraditado, porque nem sempre o final das coisas, existencialmente falando, são melhor do que o princípio delas. Você deve ter já experienciado certas situações onde você terminou mal. Você deve ter visto algumas situações na vida de alguém, de alguma pessoa, que começou bem e terminou mal. Você pode até encontrar na Escritura muitos personagens bíblicos que começaram bem e terminaram mal, na presença de Deus principalmente. Se a gente citar os reis de Israel, inclusive o próprio Salomão, aqui, fazer um parênteses para falar dele, que na sua velhice ele se inclinou aos deuses, infelizmente, mas eu creio que ele era um homem de Deus, e houve reconciliação de Salomão para com Deus na sua velhice. E quando ele escreve isso, com certeza, ele escreve já num ambiente de restauração, de confiança, de fé e de sublime sabedoria, posto que ele estava se indo, e ele estava crendo e acreditando que todo aquele glamour, que toda aquela pompa, que toda aquela glória que ele viveu, que toda aquela riqueza, aquelas posses, tudo o que desejou seu coração ele possuiu, ele considerou como vaidade e correr atrás do vento. E no final do livro aqui de Eclesiastes, ele nos aconselha que a soma de tudo é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isto é um dever de todo o homem. E eu creio que ele terminou bem nessa perspectiva, não na perspectiva secular, existencial, mas de consciência, de cada vez mais ter maturidade e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, não é? Então, a gente lendo a Escritura, percebe-se na Escritura que aqueles que andavam pela espiritualidade, ou pelo caminho da obediência e da fé, sempre acontece o que está dito aqui, não de maneira secularizada, mas de maneira espiritualizada, mas de maneira espiritual, pela fé. Por exemplo, vocês conhecem a história de Abrão, que era o seu nome, Abraão, antes se chamava Abrão, que era um homem da Mesopotâmia que recebeu um chamado de Deus. A palavra Abrão quer dizer pai exaltado. Abrão quer dizer pai exaltado. No entanto, Abrão, que carrega esse significado, esse nome, pai exaltado, antigamente se colocava o nome dos filhos de acordo com o significado do contexto histórico da época. Você poderia colocar o nome do filho como nome de um animal, como por exemplo Raquel, quer dizer ovelha, né? Ou Débora, borboleta, ou abelha, ou Hadassah, murta. Ou então, que a gente vai ver o significado dos nomes aqui mais na frente, mas Abraão recebe esse nome, de Abrão, pai exaltado.
porque tinha, além do nome, tinha esperança supersticiosa de que aquilo que se punha também de nome nas pessoas pudesse acontecer de fato na vida real. E a Bíblia está carregada desses nomes proféticos que carregam um significado e que de fato acontecem no decorrer da história, porque Deus assim determinou. O nome de Jesus, salvação e outros nomes tantos que a gente encontra na Bíblia que carrega significados. Vou citar só um nome aqui para eu ser um pouco do contexto, do filho de Isaías, que era uma profecia que Deus mandou Isaías colocar no filho dele quando nascesse. Esse nome é um nome muito esquisito, comprido, até feio, mas que tinha um significado profético para ela, e o nome é Haas-Salaz-Baz. Haas-Salaz-Hasbaz, era o nome do filho de Isaías, capítulo 8, verso 4 ou 4:8, salvo não me engano. E o nome quer dizer rápido despojo, a presa está segura, que era uma profecia iminente que Deus estava proferindo pela boca de Isaías, tendo como significado o seu filho para um acontecimento que Deus iria fazer acontecer por aquele nome, como por exemplo os nomes dos filhos de Oséias também. Cuidado, tadinho, casou com uma mulher impura e teve 3 filhos, e os nomes dos filhos carregavam significados. Loruama, Loami e Jezreel, tem os seus significados, e depois o nome é mudado, porque Loruama, não meu povo, Loami, desgraçado. No Novo Testamento, na graça de Deus, ganha uma conotação em Romanos de bênção de Deus sobre nós, que não éramos povos, não éramos povo de Deus, muito menos abençoados, mas fomos carregados e dotados desta graça na profecia do nome dado ao filho de Isaías, porque Isaías é o profeta messiânico. Abrão, que era pai exaltado, não tinha um único filho, e já estava entrando em dias, diz a Escritura, e Deus tem um encontro com ele, se revela para ele, e ao se revelar para ele, Deus lhe promete um filho, e equivocadamente Abraão pensa que é o seu servo Eliezer, mas não era. A promessa de Deus era que dos seus lombos, a sua carne, o seu sangue, ele iria gerar um filho, e filhos a partir desse filho. Mas Deus tem um novo encontro com Abraão, mudando o seu nome, posto que ele se chamava Abrão, que quer dizer pai exaltado. Aí Deus muda o seu nome para Abraham, ou Abraão, aumenta mais uma vogal no nosso vocabulário. E a palavra Abraão quer dizer pai de nações, pai de multidões, pai de muitos filhos. E Deus manda que Abraão olhe para o céu, para ver se ele conseguia contar as estrelas dos céus, e manda com que Abraão olhasse para a areia do mar, pede para que ele conte a areia do mar. Assim como Abraão não conseguiu contar os filhos na representatividade da terra, nem nos céus, assim seriam seus filhos, segundo a carne, e seus filhos segundo o Espírito. É por isso que Abraão é considerado o pai da fé, posto que dos seus lombos saíram os filhos segundo a carne, mas também sobre os seus lombos, e pela obediência de ouvir a voz de Deus e crer e ser imputado como justiça, ele também pela fé é nosso pai, o pai Abraão. De modo que um homem que tinha quase 100 anos e carregava o nome de pai exaltado, Abraão, não tinha um único filho, mas Deus tem um encontro com Abraão, na sua velhice, muda o seu nome, e Abraão gera um filho na sua velhice, porque creu em Deus, porque o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Abraão gera Isaque, que é sorriso, alegria, celebração, festa, está nessa conotação aí. Ele aparece, os anjos aparecem a Sara, fazem a promessa, Sara ri, porque ela estava entrando, já estava nos seus dias, não ovulava, estava nos seus dias, e ela sorriu quando o anjo disse a Abraão que era dos seus lombos, era com Sara, e ela estava na porta da tenda e sorriu quando ouviu aquilo, e o anjo olhou para ela e perguntou: por que te riste, Sara? E ela, envergonhada por causa daquela pergunta do anjo, posto que ela velha ainda ter alegria com o seu senhor, com o seu velho, sorriu. E ela disse: eu não sorri, envergonhada, né?
Aí sorriu sim. Não, não sorri, sorriu. Posto que riste, o nome do menino será sorriso, será alegria. Imagina a alegria de uma mulher estéril, que não tinha valor nos seus dias, se não gerasse, desse à luz filhos. E Deus está sempre operando esses milagres, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que é o caso de João Batista. Nasce Isaac, que é alegria, que é sorriso, que é e carrega esse símbolo dessa celebração da fé de Abraão, que Abraão crê em Deus e isso lhe é imputado como justiça. Isaac, também de Deus. Isaac casa com Rebeca, mais um simbolismo aí, não é? Diz que Isaac é Cristo, Rebeca é a igreja, uma simbolização espiritual que nós atribuímos ao que nós cremos e ao que nós acreditamos, né? Só que a mulher também dele era estéril. Isaac passou muitos anos, mais de 20 anos, orando a Deus, para que Rebeca pudesse conceber, pudesse engravidar. Até que um dia o Senhor abençoou, abriu a madre de Rebeca, e ali ela concebeu a 2 filhos, do seu ventre, gêmeos. A história todos nós conhecemos. Um se chama Esaú e o outro se chama Jacó. E o significado é justamente isso que eu disse inicialmente. Por que o nome de um é Esaú? Porque ele era cabeludo, peludo, e o nome significa isso. E por que o nome do outro era Jacó? Há 2 interpretações aqui. Por muitos anos, muitos de nós que pregamos a palavra, dizemos que Jacó é suplantador e enganador, como de fato era. Mas o significado real do nome de Jacó, segundo as letras hebraicas, quer dizer aquele que segura o calcanhar, ou seja, aquele que segura a bênção. Mas ele é as 2 coisas, segundo o contexto. Ele é aquele que segura a bênção, como ele é aquele que engana também. Se você ler, não podemos diferenciar uma coisa da outra. Ele também é suplantador, ele é enganador, ele é malandro, Jacó, desde o seu início. E nasce, então traz o significado ali. Esse como quer tomar a bênção do outro, quer ser abençoado. Ele queria tanto ser abençoado que a simbolização do seu nascimento já dá essa conotação de alguém que queria puxar o outro para tomar o seu lugar e ser abençoado. E um dado dia, no momento da história, da narrativa, o seu irmão mais velho, Esaú, que tinha o direito das bênçãos da primogenitura, carregava maior o nome do pai e as propriedades, os bens materiais. Mas Esaú era um homem da caça, e a palavra diz que um dia ele foi caçar, e chegou em casa faminto, com muita fome, faminto, e Jacó estava fazendo um prato de lentilha, cozinhando uma sopa de lentilha, e a primeira oportunidade que Jacó tem para começar a sugar as bênçãos de Esaú. Esaú pede a comida, e Jacó diz: rapaz, eu não vou te dar. E ele faminto: por favor, me dá esse prato de comida, porque eu vou morrer de fome. Ele diz: eu dou com uma condição, se tu me der o teu direito de primogenitura. Olha só a loucura que faz Esaú, porque o escritor aos Hebreus, ele diz que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato, que é simbolizado no Novo Testamento como um prato carnal, espiritualmente falando. E com prantos, diz o escritor aos Hebreus, e com rogos, não foi atendido, porque desprezou a bênção, o direito de primogenitura por um prato de lentilha, de comida. O que causa estranheza é que o Jacó é quem prepara esse prato. E normalmente no mundo, quando a gente tem o nosso vocabulário aí mais cristianizado, com os clichês que nós aprendemos, nós consideramos alguns pratos como os pratos de Satanás. Porque na verdade, quando se rouba a bênção, é um prato diabólico, mas Jacó é quem está preparando o prato e faz a jogada. Ainda que ele seja aquele que queria roubar a bênção ou segurar a bênção, ele era malandro. E o irmão diz: para que me serve o direito de primogenitura? Me dá que eu vou morrer de fome. Isso pode acontecer com a gente às vezes, uma necessidade por pecado tão grande, a gente desconsidera o nosso direito, a nossa autoridade, a nossa filiação diante de Deus, e acaba banalizando as bênçãos de Deus, os privilégios e a bondade de Deus para conosco, por um prato de lentilhas,
que simboliza, repito, no Novo Testamento, o pecado. Mas certo dia, novamente, a palavra diz que Isaac já está velho, entrando em dias, ele está cego, já não vê direito, não tinha óculos nos seus dias, então ele estragou a sua visão, já não via quase nada, na verdade não via nada. Ele chama Esaú, que era caçador, e diz a Esaú: vai à tua caça, e mata uma caça, e prepara um prato, um guisado saboroso, que eu estou com fome. Depois vem, me alimenta, para eu te abençoar. E a palavra diz que Rebeca, ela preferia a Jacó, e chega diante de Jacó e diz: meu filho, faz o seguinte, mata 2 cabritos aí, eu vou preparar, para que tu entre na presença do teu pai Isaac, e tu sejas abençoado, e não o teu irmão. Só que Jacó disse: não, meu irmão, mas como é que pode ser? Se meu pai quiser me tocar, eu sou liso, Esaú é varão peludo, como é que se dará isso? A mãe dele diz: não, deixa comigo, eu vou preparar a pele, vou colocar sobre as tuas mãos a pele do cabrito, e sobre o teu pescoço, debaixo das vestes, todo coberto de vestes antigas, tinha as mãos e o pescoço, e assim faz. Jacó entra diante de Isaac, prepara o guisado, o velho come, e mata a sua fome, tem um diálogo com Jacó, antes disso, é claro, e manda com que Jacó chegue perto dele, toca em Jacó, nas suas mãos e no seu pescoço, e diz: como é teu nome? Guarde bem isso aí, como é teu nome? Aí ele diz: o meu nome é Esaú. A voz é de Isaac, mas a pele peluda é de Esaú, e bota o prato para dentro, e abençoa a Jacó, e Jacó sai dali abençoado. Eu não sei por quê, que com mentira e com engano o cara recebeu a bênção. Alguém me explique aí, se entender. Já tentei entender, já estudei, já pesquisei, eu não entendo, como também não entendo porque que Rabi, que mentiu, foi abençoada. Ainda hoje eu não acho respostas para isso, mas o fato é que a tradição da época, cultural, é só o que eu aprendi, é que assim, depois que o cara dava a palavra, não poderia voltar atrás, né? Mas o fato é que ele foi abençoado por Deus, de certa maneira, mas a bênção vai se reproduzir mais na frente, a gente vai entender agora. Esaú volta, e quando chega diante do seu pai, prepara logo depois que ele sai o guisado de trás para ele comer, e ele já estava farto. Esse quem está aqui? Sou eu, meu pai. Esaú, eu trouxe a caça, que o Senhor pediu para que eu matasse, trouxesse, para que o Senhor me abençoasse. Aí ele diz: e quem é aquele que veio antes de ti? Teu irmão me veio aqui com malícia e roubou a tua bênção. E ele indignado disse: não, meu pai, ficou chorando e clamando e gritando para que o pai o abençoasse também. Ele disse: eu não posso mais, terás uma bênção, mas não como a bênção do teu irmão Jacó. Aí ele cita lá, isso é a partir do capítulo 27, 28 de Gênesis, ele diz assim: não é justamente o seu nome Jacó, porque 2 vezes ele já me roubou, me enganou, dando uma conotação, tem uma etimologia, mas tem uma semântica em Jacó. A etimologia, que é a origem da palavra, significa aquele que segura a bênção, mas a semântica, a nova conotação da palavra, quer dizer suplantador, enganador. E ele foge, porque Esaú diz: como meu pai morreu, eu vou matar esse cara, esse desgraçado. E ele vai para as terras de Labão. A família parece que era meio malandra. Labão até rima com ladrão, você lê direitinho, porque o velho também era malandrão, velho. Jacó se apaixona por Raquel, chega lá, se apaixona por Raquel, todo o contexto da água, aquela coisa toda, ele vai morar e ele fica perdidamente apaixonado por Raquel, e ali ele quer casar com ela. Labão, vendo a esperteza e a coragem e a habilidade de prosperar de Jacó, disse: não, você, para casar-se com Raquel, você tem que trabalhar 7 anos para mim. E aí Jacó trabalha 7 anos para Labão, e aí quando completa os 7 anos, ele faz a festa, as núpcias, né? E ali, Labão, malandro, ao invés de introduzir Raquel, que era mais nova, ele introduz Lia. Jacó bebeu tanto que nem percebeu. É igual aquele ditado para o lado do mundo aí: acaba quando bebe demais,
fica com mulher tão feia que nem percebe, né? No outro dia que ele vai se... Rapaz, você bebeu pouco, diz assim, você, não, a mulher não é feia não, você é que bebeu pouco, não tem isso, né? Gilmar, você viu muito isso aí no tempo que você era das férias, é que bebeu pouco. Aconteceu com Jacó, ele tomou demais, foi dormir dentro de uma câmara, já embriagado, pensou que era Raquel, possuiu, foi Lia, sua irmã. Quando amanheceu o dia que eu olhou, sua mulher, que negócio é esse? Casei com uma, me deste outra. Aí o velho disse, não, meu filho, aqui não é assim que funciona. Aqui nós damos primeiro a mais velha, olha o velho como é malandro, depois a mais nova. Agora eu só te dou Raquel por mais 7 anos de trabalho. Lá vai já, meu Deus, mais 7 anos para Rebeca. Só que ele recebeu ela, ficou com as duas depois disso aí, e trabalhou 7 anos depois. E ali ele vai dali, gera uma grande família. No entanto, quando ele sai de Labão, porque ele não aguentava mais, depois do projeto, os acordos que Labão quebrava com ele, até parece que ele estava pagando tudo que ele fez para o irmão dele. Ele vai embora com sua família, com gado, com filhos, com 2 concubinas, com 2 mulheres e com vários filhos. Só que ele, ao voltar para a sua terra, ele tem um encontro com o Senhor Deus, no capítulo 32 de Gênesis, no Val de Jaboque. Ali a Bíblia diz uma coisa maravilhosa, irmãos, maravilhosa, que Jacó passa a noite lutando com um anjo. Eles atribuem o anjo a Deus, a noite toda. Quando Jacó, ele está diante do seu pai, diante dos homens, da carne, o que ele diz? Seu pai pergunta como é o seu nome, ele diz Esaú. Quando ele chega diante do anjo, que ele passa a noite lutando com o anjo, e o anjo dizia, me solta para eu voltar ao lugar que eu vim, para eu subir, ele segura o anjo e só vai sair daqui quando me abençoar. Isso ele lutou a noite toda. É claro que o anjo, eu entendo que se deixou segurar. Deus é Deus, ninguém luta com Deus, né, e prevalece, mas é uma simbolização daqueles que querem a bênção de Deus, porque querem a bênção de Deus, e Deus se permite ser, entre aspas, vencidos por aqueles que querem a bênção dele. Ao amanhecer do dia, o anjo faz a pergunta para ir embora, e aí, como é o teu nome? Ele queria sair, ele não deixava. Aí ele, dessa vez, ele não mente, irmãos. Ele diz a verdade. Ele diz, meu nome é enganador, meu nome é suplantador, meu nome é aquele que quer agarrar e segurar a bênção, meu nome é Jacó. Aí o anjo olha para ele, Deus olha para ele e diz, muito bem, visto que disseste o teu nome não será mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Porque o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Jacó volta para casa, porque a gente engana o nosso pai, a gente engana a nossa mãe, a gente engana o nosso irmão, a gente mente para o nosso próximo, para quem quer que seja, mas diante de Deus, se a gente não revelar quem a gente está ferrado, porque Deus já sabe quem nós somos. Diante do homem você pode ser Esaú, mas diante de Deus você é Jacó. Então se assuma Jacó aonde quer que vá, que você será o Israel de Deus. Mas vai Jacó amando Rebeca, ou melhor, Raquel, estéril também, tadinho, e amava mais do que ele, e fazia superstição, e vendia a mandragona, eu acho que era o termo, de um fruto lá, para ver se tinha superstição de gerar filho, e as concubinas gerando filhos, e Lia gerando filhos, e nada de Raquel gerar filho. E a Raquel gera o primeiro filho, José. Daqui a pouco Raquel concebe de novo, tadinho. Só que Raquel, ela morre no parto. E quando ela estava perdendo a sua alma, suas forças, e defiando e morrendo, o texto diz que ela colocou o nome do menino de Benoni, que é o significado da sua situação momentaneamente. Por que Benoni? Porque Benoni quer dizer filho da minha dor. Por isso que ela colocou o nome Benoni, porque ela estava morrendo, sentindo dores de parto, e colocou o nome do menino,
carregando o significado daquele momento que ela estava vivenciando. E aí Jacó percebe que Raquel falece e disse: não, o menino não se chamará Benoni, mas Benjamim. E Benjamim quer dizer filho da minha destra, filho da minha mão direita, filho da minha alegria. O final das coisas é melhor do que o princípio delas. Filho da minha destra, filho da minha mão direita. E o menino se chama Benjamim. 2 significados para a gente aprender aqui. Um diz respeito a nós, Jacós. Outro diz respeito a Jesus, o Cristo, Senhor. Pois que nós somos um Jacó, mas nós ganhamos a espiritualidade, porque nós somos o Israel espiritual de Deus, como diz a Escritura. De modo que a gente recebe, como diz no livro de Apocalipse, um novo nome diante de Deus. Não é mais um nome comum no cartório aqui, a gente tem um significado para Deus espiritual. Quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente almeja e busca a bênção de Deus, quando a gente segura no que quer que seja para ser abençoado, somos considerados diante de Deus Israel de Deus. Você continua sendo Jacó pela relatividade do seu ser, pela humanidade existencial, mas você também é conhecido como Israel de Deus, como povo de Deus, como Israel espiritual de Deus. Agora o Benoni, que se torna Benjamim, carrega um simbolismo espiritual em Cristo, em Jesus, na cruz, no Calvário. Posto que Jesus sofreu o que sofreu, pagou o preço que pagou, por mim e por você. O texto sagrado diz, o próprio livro de Gálatas diz que ele se fez maldito para nos abençoar. Ele sofreu por nós, ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que trouxe a nós a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Jesus sofreu um inferno ali, a ponto de suar sangue. E a ciência explica que uma agonia e uma ansiedade, uma depressão muito forte, pode acontecer esse fenômeno de você transpirar gotas de sangue pela agonia de Jesus ali antes da sua crucificação, subindo ao Gólgota, tomando açoites de vara, de chicote, sendo cuspido e escarnecido, estando completamente despido, porque Jesus não estava com aquela tanga, aquela coberta, não, gente, estava completamente despido. Imagina a vergonha que aquele homem não passou, com escárnios, com uma coroa na cabeça, porque o duro não era só a dor dos flagelos, é a humilhação com que ele passava, porque a dor maior é uma dor na alma. A dor na alma, ela é pior do que a dor física, acredito eu, por já ter vivido vários tipos de dores. E aí, Jesus é esse Benoni. Jesus é o filho da dor de Deus. Jesus é aquele que carrega essa simbolização de Deus para nós, posto que ele foi tão... Quando Jacó, ele soube, lembrei de uma passagem aqui, quando Jacó soube que José tinha sido morto, e eles mentiram, os filhos mentiram para ele, o que foi que Jacó fez? A Bíblia diz que Jacó rasgou as suas vestes, jogou terra sobre a sua cabeça e começou a clamar pelo seu filho José, diante de uma mentira dos seus filhos, dos próprios irmãos,
por não aceitarem a sua proeminência, vinha de uma revelação de Deus em sonhos para com eles. Jesus está lá diante de Deus. E Jesus, que é esse Benoni, espiritualmente, simbolicamente falando, ele passa o pior de todos os horrores, que eu lendo a Escritura entendo que foi, porque Deus e Cristo, Pai, são um. Como é que eu explico isso? Não sei que são um. Isso é um mistério. Isso é para crer, não é para explicar. Deus é Deus. Como diz o ditado, é o hino, ninguém explica Deus. Então é o que nós cremos, é o que a Escritura revelou, é o que está aqui. Açoites, cusparadas, murros, socos, espancamentos, tudo isso ele sofreu. A agonia do Gólgota, carregando madeira, os estudiosos dizem que aquele pesava um absurdo. Eram mais de 100 quilos, eu não sei se é verdade, mas dizem isso. É muito pesado. Porque eles não carregavam, eles colocaram a própria cruz, era o patíbulo, que eles faziam, levava a transversal e a vertical, a horizontal e a vertical para fixarem na hora. Ele levava um desses madeiros. É muito pesado. Aí os romanos, a noite toda acordados, você imagina, a noite toda, uma vigília de sofrimento, de humilhação, de escárnio, de vitupério, de vilipêndio, de vergonha, de horror. Além das dores, o horror. Põe uma coroa de espinho, bate, aquela coroa penetrada na sua cabeça, dizem que furou a massa encefálica, coisas assim. Muito sangue, muito horror. Uma imagem horrorosa, triste. No entanto, ele foi lá calado, depois da crucificação. Os pregos colocados nos pés, os pulsos, uma posição de apoio para não morrer rapidamente sufocado, enfim. Mas o pior momento que Jesus sofreu não foi nem esses, a meu ver, é o que eu creio. É aquele momento em que Jesus diz lá no Evangelho: Eloi, 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 lama sabachthani. Ele diz: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que tu me desamparaste? Eu vejo isso como o maior sofrimento de Jesus, porque ele, o Pai, aí nós interpretamos até hoje, como até o Pai, nesse momento, diz os estudiosos, viraram as costas para Jesus. É o pior momento que a gente pode perceber dele, na Escritura, a pior dor, o pior momento. Nesse momento, o céu escurece, ao meio-dia, trevas. E a Bíblia diz, queridos, olha isso, que o véu se rasga de cima a baixo. Benoni, filho da minha dor. Jacó, quando o filho dele morre, que ele sabe, ele rasga as suas vestes. Um sinal antigo do povo hebreu. Quando Jesus morre ali, o véu, como se Deus dissesse assim: ao filho da minha dor, rasgaste as suas vestes e liberasse o seu seio, o seu coração, o seu âmago, o seu íntimo, para que eu e você tivéssemos acesso àquela dor do seu filho, e não mais fosse vedado e pertencesse o acesso a um povo exclusivo, escolhido de Deus, a todos. E aí Jesus vai e ressuscita, e de Benoni ele se torna em Benjamim para nós, porque ele se senta à destra do Pai. Benjamim, filho da minha mão direita, porque o final das coisas é melhor do que o princípio delas. E ele intercede por mim e por você. Sofreu as minhas dores, as tuas dores, as nossas aflições, as nossas agonias, tudo ele sofreu.
Tudo que merecemos é tudo pelo qual Ele pagou o preço. E hoje nós vivemos aquilo que merecíamos ou aquilo que não merecíamos, pela bondade de Deus em nós. Por isso eu digo que é uma palavra de esperança. E eu trago, para finalizar essa palavra, uma profecia para você. Depois da palavra pregada. Creia que há uma esperança para quem anda pela fé. Acredite. Deus é Deus. Um dia, mil é um minuto, um segundo para Deus é Deus. O final vai ser melhor do que o princípio. O final vai ser melhor do que o princípio. Guarde essa palavra no seu coração. Se você está esperando alguma coisa, creia, o final delas vai ser melhor do que o princípio. Se você venceu amarguras e dores e angústias esse ano e traumas, creia, ainda tem alguns dias, o final vai ser melhor do que o princípio das coisas desse ano. Em nome de Jesus, porque o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Amém? Vamos orar agora. Fique de pé, em nome de Jesus, para a gente orar.